Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Seller e hoje a gente tem mais um convidado, porque todo convidado é especial e a gente vai falar com um convidado que tem uma história incrível, né? Vem construindo uma empresa cada dia crescendo mais, cresceu muito depois do Magis, e eu acho que vai ser muito legal, vai ser um papo muito inspirador para todos nós aqui. Tiago, seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite, Obrigado. a gente está muito feliz com a sua presença aqui, cara. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, é o pessoal que está acompanhando, eu acompanho também. Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Oh, legal, legal. Tiago, mas acho que, assim, vamos lá. A ideia aqui do nosso bate-papo é falar um pouco sobre tecnologia, o impacto no negócio, falar um pouco de negócio e Tá. também inspirar as pessoas, porque a gente tem aqui, a gente traz seller pequeno, seller grande com vocês, seller gigantes, e cada um tem uma história de sucesso, e a ideia aqui, a ideia principal é inspirar as pessoas para mostrar que com muito trabalho, muito suor, você consegue. E às vezes a gente olha e fala, pô, o Thiago tá bem, cara, e não sabe a história, não sabe os erros, não sabe o acerto, né? A gente não é autoajuda, mas é para inspirar mesmo, falar, cara, quando alguém olhar o seu negócio, que eu tenho certeza centenas e centenas, milhares de pessoas compram com você e muitos sellers conhecem você, olhar e falar, cara, dá para me tornar uma shop modelo, dá para fazer a trilha do Thiago, mas assim, cara, olhando a coisa de forma séria. Então, eu queria que assim, você se apresentasse, falasse um pouco como que, assim, de onde você veio, o que você fazia antes de vender, o que te levou a vender, né? O que te levou a vender em marketplace, mas antes, o que você fazia? Conta um pouco sua história. Você falou que trabalhava em TV, então fala um pouco aí para Bom, eu gente. vou tentar ser o mais breve possível. Claro que a história aí, eu estou há 14 anos nesse mundo de tecnologia. Então, é desde 2010 que eu comecei, que eu virei esse empresário, né? A É, gente dá um glamour para a palavra empresário, mas que eu abri meu primeiro CNPJ. Eu mexi com bebidas, então a gente tinha uma distribuidora de bebidas. Foi uma das primeiras a entregar conveniência em casa. A empresa chama SOS Esquenta. E a gente começou a fazer essa entrega de conveniência na casa das pessoas. Na época, a gente não tinha sistemas, então era o famoso telefonão tocando. Mas logo no primeiro ano, eu tinha um sócio, chama Marco, e o Marco sempre batendo bola comigo, pô, vamos melhorar isso aqui. A gente já introduziu logo no primeiro ano, a gente começou, através das redes sociais, começar a puxar pedido. Então, a gente tinha Orkut, a gente nossa. criou comunidades no Orkut de pessoas que faziam festa e queriam fazer o pedido de bebida, dessas conveniências. Muito gelo, a bebida alcoólica, o refrigerante, ou para festas, ou Num para... lugar só, né? O pessoal se reunia para a gente, como a empresa chamava SOS Esquenta, o pessoal se reunia para fazer um esquenta e a gente ia lá e levava as bebidas. Enfim, a gente começou a fazer a ativação através das redes sociais. Logo depois, a gente já veio para o Instagram e para o Facebook. Nós fomos o primeiro e-commerce dentro, a Like Store, né? A primeira Like Store do Facebook foi a gente que fez Caramba. lá atrás, porque eu era muito antenado na tecnologia, sempre gostei da parte de tecnologia, e a gente não tinha nenhum marketplace ainda de restaurantes. E aí o primeiro que surgiu foi o Comidanet. Os pedidos eram feitos só pelo computador, não tinha aplicativo de Era celular. o pai do iFood. Era o pai do iFood. O avô, né? Ele veio, o Comidanet, a gente começou a aprender, então ele tirava um pedido por semana, era uma coisa muito, muito pequena, mas a gente ficava atento a ele, porque a gente achava interessante. Obviamente, a gente está falando de 14 anos atrás, ninguém pedia bebida em casa, era muito pouco. Hoje, isso já é uma coisa que a gente já se acostumou. E aí, rapidamente, eu até acelerando, porque a história é longa, mas a gente do Comidanet, a gente foi para o restaurante web, que já veio uma outra plataforma, um pouco mais robusta, que foi comprada pelo iFood. Então, a gente, em 2013, a gente virou um parceiro do iFood e começou a trabalhar com o iFood. Nós trabalhamos 3 anos com essa plataforma, fomos um dos maiores players dentro da plataforma. O modelo é o mesmo, né? Assim, é um marketplace, tem que atender bem, existe avaliação, existe prazo de entrega. A diferença é que eu tinha que entregar uma bebida gelada em 40 minutos aqui em São Paulo. Então, a gente fez esse trabalho, pegamos a manha disso aí, era de Know-how. madrugada, era 24 horas praticamente a empresa.
Então, a gente entregava bebidas e depois, em 2015, a Ambev me procurou, o Guga, que era o CEO do Zé Delivery na época, me procurou para a gente desenhar o projeto para eles. E a gente começou e fomos um dos primeiros, aliás, fomos o primeiro a Caramba. fazer o Zé Delivery. O Zé Delivery não existia antes da SOS Esquenta e a gente começou a fazer a operação para eles. Então, nós fomos o primeiro a fazer essa parte logística e a parte de venda. Então, a gente ajudou ali a mostrar os insights do aplicativo, o que funcionava para a parte do seller e para a parte de venda. Então, a gente testava em vários celulares para ver como que a pessoa conseguia comprar e também como que eu recebia o pedido do meu lado. Então, em 2016, eu vendi a empresa. A gente foi muito bem com o Zé Delivery, o negócio cresceu. A gente não tinha o pagamento online ainda pelos aplicativos. Então, eu tinha, por exemplo, 12 maquininhas de cartão. O meu maior sócio era Cielo na época. Então, eu tinha que, o tempo inteiro, a maquininha ia, voltava, tinha N problemas, né, com a parte física. E aí, em 2016, a gente vendeu a empresa para um outro operador, que era um concorrente, né? E eu até dou muito essa dica, né, que o pessoal olha o concorrente de uma maneira muito negativa. Negativa, né? E eu Como falo, inimigo, né? e o concorrente, na verdade, ele pode ser seu maior amigo. Por quê? Ele te traz informação. Então, sem concorrência, você tem pouca informação. E aí você fica soberano e você pode estar cometendo erros. E se você está no mercado sozinho, tenha cuidado, né? Porque pode ser que você esteja no mercado errado, pode né? ser, exatamente. Então, esse concorrente, a gente disputava ali o cliente, mas de uma forma muito saudável. Então, não era preço, era serviço, era velocidade, era mix de produtos. Até porque você estava em São Paulo? Estava em São Paulo. Então, a gente está falando de uma cidade com a capital de São Paulo, né? Quando a gente fala capital, a gente está falando de 12 milhões de pessoas, né? 10, 12 milhões de pessoas, 12, né? Atualmente, mais de 12 milhões. Ou seja, é como se você estivesse atendendo alguns países da Europa, né? Inteira, né? Então, você tem espaço para todo mundo. Não precisava nem me preocupar com isso. Mas, às vezes, o concorrente, ele acha que você é, na verdade, um inimigo. E, na verdade, ou uma ameaça. É uma ameaça. E, na verdade, não. Você pode aprender, tem como fazer coisas em conjunto. Às vezes, você unir o que o teu concorrente é bom e a sua falha. Enfim, tem N situações. Eu já sou um cara que eu tirei o ego da frente e a gente aprendeu isso. Não é que eu, lá atrás, pensava dessa forma. Eu aprendi. Então, o meu concorrente, na verdade, acabou comprando a operação. E aí, eu viro o canhão um pouco para outro tipo de marketplace, que aí o primeiro que eu olhei foi o Mercado Livre, que aí que eu virei a chavinha. A gente está falando há quanto tempo você está no Mercado Livre? Desde 2017. 2017, ou seja, 7 anos. 7 anos. Então, era outro Mercado Livre. Era outro. Quando a minha primeira impressão, quando eu cheguei que eu vi o Mercado Livre, eu falei, bom, eu vendia comida, bebida, né? Então, eu tinha meia hora para entregar. E aí eu falava, cara, peraí, deixa eu entender como é que o pessoal vende. Aí eu via lá o pessoal vendendo um shampoo ou um eletrônico e tal, e eu tinha 7 dias para mandar aquilo. Caramba. Aí eu falei, nossa, mas de meia hora para 7 dias eu tenho bastante tempo. E aí eu vi que a maneira como era feita a avaliação, como que o algoritmo trabalhava, foi simples para mim, porque eu fiquei muito bom no algoritmo do iFood. E aí eu comecei a estudar aquele algoritmo, entender o que fazia sentido, o que mudava as posições. Fiz alguns pilotos e a gente começou a vender. E aí foi muito fácil para mim, porque eu falei, poxa, eu tenho um dia para preparar um pedido, aqui está muito tranquilo isso. E claro que hoje os níveis são outros, né? E todo dia vai ser diferente, né, cara? Todo dia, né? Eu até vejo que hoje, o cliente já entendeu que ele pode escolher se ele quer com pressa ou não. Né? Eu acho que isso foi legal, é bem bacana o movimento. Foi um movimento de ser o mais rápido. E que você falou, 7 dias, mas hoje você tem o Flex, que é na hora. Na hora, né? 40 minutos também. Você voltou ao passado agora. Exatamente. Eu sempre falei assim, ó, na época que eu trabalhava com delivery, né? A gente fazia essa operação last mile. A gente tinha a gente falava que o frete chamava taxa de entrega. E aí, a taxa de entrega hoje, por exemplo, uma pizza, você vai pagar R$10 ali para o cara entregar. E aí você vai para o e-commerce, o frete é 10. E eu nunca entendia por que tinha uma segregação das nomenclaturas, sendo que frete é frete. Frete né? é frete. E aí eu falava, cara, a gente está indo para um caminho onde a gente pode, daqui a pouco, ter uma pizza sendo vendida no Mercado Livre. Pode acontecer. Né? Claro que eu falo isso de uma maneira... Sim, mas... É só pelo tempo. Daqui a pouco a gente pode ter, sim, um produto perecível que tenha um shelf life muito curto que pode ser entregue
ali. Então, a logística realmente é muito É importante. definitiva, né? Dentro desse processo. E aí, Tia, quando a gente começa a olhar, você sai você sempre vendeu. Sim, Muda o modelo, né? Então você sai de uma entrega de comida, que é muito mais rápida, muito mais sim, expressa, para uma venda no marketplace, que é um negócio no nível nacional, não sim, regional, né? Porque quando a gente fala do iFood, você sempre está vendendo para os seus vizinhos, né? exatamente. E quando você vai para o Mercado Livre, você está vendendo para um país inteiro. Então, se você vendia, você tinha ali no mercado, numa região, 3, 4 milhões de pessoas, você passa a ter um público estimado em 180, 200, 300 milhões, 200 e poucos milhões de pessoas. E como que. Então, assim, você falou, primeiro impacto, mudou o tempo, né? Isso. De 40 minutos para 7 dias. E eu imagino que você acabou mantendo entregar em 40 minutos, mesmo tendo 7 dias e teve sucesso com isso. Mas, assim, qual foi o maior impacto e qual foi o aprendizado? O que você errou quando você começou? Assim, se você puder falar assim, cara, considerando o meu maior erro quando eu comecei a vender no Mercado Livre, eu fui para esse mercado, teve algum erro que se destacou? Não, tiveram erros, né? Assim, acho que os primeiros erros são a parte de precificação. Tá, Então, o conhecimento relacionado ao comércio, né? tá. Eu bati muito cabeça na época da distribuidora, porque eu sou formado em comunicação, então, e eu gosto de vendas. Uhum. Então, eu tenho a parte de comunicação como formação, trabalhei na área, mas eu tô há 14 anos vendendo. Que aí quando você fala precificação, você vai, assim, é o lado analítico, não Exatamente. O comércio mesmo, de, poxa, estou comprando bem, estou vendendo bem, porque o pessoal acha que tem que vender mais barato, na verdade, você tem que comprar melhor, né? O segredo está na compra, né? Em bons relacionamentos, e boas negociações. A indústria participa muito desse processo, ainda mais quando você está num nível mais alto, a indústria tem dinheiro para te ajudar a fomentar isso. Então, o cara que entra agora, ele já entra querendo ganhar ali, disputar com um cara que já está estabilizado. muito bem estabilizado. E aí, essa era a discussão de, poxa, como que eu chego naquele preço? Então, uma das dificuldades foi entender qual o relacionamento que eu tinha que ter com o fornecedor, o nível e o volume que eu precisava atingir para que eu conseguisse ter uma margem saudável. Então, isso foi difícil. E também, na época que eu entrei, o relacionamento com o fornecedor, ele não entendia muito bem o que era marketplace. Então, a gente está falando... Cara, e é muito recente, não é? recente. Está falando aí de 7 anos 7 anos. atrás, não é 15 anos atrás, 20 anos atrás. E falando assim, você começou a vender, o produto que você começou a vender é o mesmo produto que hoje está no seu portfólio ou... Não, não. Não, a Shop Modelo, a gente começou em 2017 não como Shop Modelo, apesar do nome já existir É, desde 2017. A gente deu o start mesmo no meio da pandemia. Então, quando eu falo de Shop Modelo, dessa loja, das lojas Shop Modelo, a gente está falando de junho de 2020 para cá. Então, a gente está falando de 3 anos e meio, né? Para quem já ouviu falar da Shop Modelo, antes disso não existia. Então, a gente começou vendendo produtos importados. A empresa era do Simples Nacional. era eletrônicos? Não, não. Ainda O não. eletrônico, eu fiz um pequeno teste com o eletrônico. E como eu tenho essa sensibilidade ao problema e entendo muito rápido aonde ele vai chegar, então eu já entendi que o RMA era altíssimo e eu Não. falei, eu não consigo controlar isso. Eu sempre falo o seguinte: ligou na tomada, corre, né? Se você está vendo um produto que tem que ligar na tomada, tenha cuidado, ganhe dinheiro. Exatamente. Então a gente trouxe, e eu vou te falar que era um fornecedor muito bom, né? Ele tem um belíssimo trabalho na internet, mas gerava muita devolução, troca, e eu comecei a entender que eu não ia ter o controle, por exemplo, do número de série do produto. E aí eu falei, não, eu não tenho ainda uma capability, né? Como é que fala? Eu não tenho ainda uma estrutura para isso. Então, eu falei, não, nós vamos fazer diferente. Então, a gente começou com produtos importados da área de casa e decoração, na parte de decoração. Hoje, home decor, cada um chama, né? O D. O Cameba, É. cada um chama de um jeito. Mas a gente começou vendendo cafeteira. Então, a gente vendia prensas francesas. O produto era de vidro. E aí, como estava no meio da pandemia, eu já peguei esse negócio de como negociar, eu consegui comprar todo o estoque da importadora, eu comprava da importadora, então a gente comprou todo o estoque que ela tinha, e aí a gente conseguiu passar praticamente um ano com esse produto, o produto dava uma margem muito boa,
E a gente, Só você tinha? Só a gente tinha. E a gente foi subindo gradativamente o preço e ele foi dando uma margem melhor e foi fazendo caixa para a empresa. Nesse meio tempo, a gente foi fazendo essa mesma estratégia com algumas indústrias e, obviamente, no meio da pandemia, todo mundo querendo ir para o online. E aí eu peguei e comecei a gerenciar algumas marcas. Então, hoje a gente está falando ali de 3 mil produtos que a gente trabalha, com marcas multinacionais, indústrias multinacionais com a gente. Então, a gente cuida dessas lojas, né? Então, são 21 e-commerces conectados hoje e através do Magis. E você, hoje quantos pedidos você faz por dia? A gente está numa média de 1.500 a 2.000 pedidos. Que já é punk, né? Já é bastante. O grande desafio é a parte operacional. Como eu disse, eu sou formado em comunicação e gosto da área de vendas. E tenho que saber de logística. Então a gente passa pelas áreas. E quantas pessoas você tem hoje na sua expedição para processar? Na expedição a gente está com 17 pessoas, a empresa hoje tem 30 pessoas. 17 pessoas, você está recebendo produto, controlando gestão de estoque. Exatamente. E a ponta ali da... A gente vai descobrindo, por exemplo, você precisa de um repositor, né? Porque você vira um mercado. Então hoje você cria a onda de separação, então você vê todo mundo saindo para fazer compra dentro do seu estoque. E você precisa de alguém que abasteça aquele estoque, senão o seu picking fica demorado. Uhum. Então virou realmente uma operação logística. Eu falo que a sacada, igual a gente falou agora há pouco, que a gente vai entregar uma pizza muito rápido, o marketplace está preocupado com isso. Internamente você também tem esse movimento. Né? Você usa o recurso hoje do Magis para fazer pick list, fazer separação, tudo. Exatamente. Você não tem WMS, você usa todo. Não temos WMS, a gente faz o endereçamento, tudo através do Magis. Então, faz o endereçamento, cria o picking list, as ondas de separação. Depois, a gente, hoje, pelo volume, é feito uma triagem de bipagem, até porque a gente sabe que às vezes tem um delay, não do sistema, mas um delay de sair uma etiqueta, algo desse tipo. Então, a gente já prepara isso e tem um time de pack. Legal. Então, a gente criou como se fosse uma esteira. Exatamente. É legal. E assim, não sei se você sabe, esse modelo de... O Magis, ele tem 5 anos. A gente está fazendo 5 anos esse ano, né? Ano de o 5º aniversário do Magis. E o mês que vem é o aniversário oficial. E a gente, aliás, agora, né, esse mês que está o nosso... em março, né, que vai sair. Então, esse mês a gente está comemorando 5 anos. E a gente, no Magis, a gente trouxe... E aí eu posso falar, e a gente foi a primeira ferramenta hub de integração e automação, porque quando a gente começou o Magis, o que tinha no mercado eram ferramentas de integração. Sim. E eu, com o Vitor, a gente fala, cara, se a gente for integração, a gente vai ficar para trás, vamos olhar para a automação. E o Magis nasceu com esse viés. Então a gente tem muito orgulho de dizer, cara, a gente nasceu como a primeira ferramenta de integração, que hoje a gente tem coisas que ainda muitos concorrentes não oferecem, né? Tem um monte de recursos, e esse recurso, e é legal porque parece ser bobo, né? Mas quando você fala assim, você vai falar para um seller que está começando, como você lá atrás, quando começou com a gente, fala, cara, vai contratar um WMS, você fala, cara, primeiro, o que é um WMS? Segundo, quanto custa esse trem, né? Então, ou seja, um WMS que vai gerenciar exatamente isso, estoque, posição, lógico que ele é muito mais completo, nós não nos colocamos como um WMS, mas é super completo. Mas, cara, aí você fala, só que eu não preciso tudo isso. O que eu preciso é o seguinte, saber onde está a mercadoria, ter uma lista, ir lá pegar e fazer o picking do produto. E a gente ofereceu isso. E eu não sei, né? E aquela história. Com relação a isso, quando teve tecnologia, você começou lá, pivotou, foi para esse produto. E quando você começou com colocou mais, como isso impactou na sua operação? Vamos lá, é muito, muito legal essa sua pergunta, porque assim, essa empresa, quem começou ela dentro de casa foi a minha esposa, que é minha sócia, a Juliana. Então, qual que era a dor dela, né? Tanto que assim, eu comecei pequeno, mas já sabendo onde eu queria chegar, porque eu já tinha experiência. Então, o que eu fiz? Logo de cara, por exemplo, ninguém hoje começa uma operação de e-commerce comprando uma impressora de etiqueta térmica. Uhum. Né? E eu falei, bom, ela está começando em casa, sozinha, então eu preciso dar velocidade para ela. Então, a primeira coisa foi arrumar uma impressora de etiqueta. Só que a gente também tinha a questão da nota fiscal. A gente tinha que dobrar a nota, colocar no canguruzinho, todo mundo tinha esse processo. Exceto os clientes do Magis. E era uma lei, né? Tinha uma lei na época, tal, que tinha que a nota e tal. E aí, a gente tinha uma dificuldade imensa em fazer casar nota com etiqueta.
E aí eu... É o antigo cara crachá, né? Exatamente. Então, e aí, às vezes, o nome do cliente não batia com o nome da nota e por aí vai. E aí, eu me deparei um dia, que como a operação começou na minha casa, a gente, assim como muita gente, né? Eu falo que o e-commerce é igual vender brigadeiro, você pode começar em casa. É. E aí, eu via na minha cama, ela colocava as notas e depois saía caçando as etiquetas. Aí quando pegava dois João da Silva, falava, ferrou, né? Aí João tinha da que ir Silva. lá. E então eu vi que existia uma dificuldade muito grande em fazer a etiqueta, casar a etiqueta e a nota fiscal, e também a conferência, porque aconteciam erros, trocas de etiqueta ou troca de produto e por aí vai. Então, a gente operou 2020 e 2021 com um outro integrador, que era muito mais simples e era só integrador, então ele não ajudava a parte Na operacional, automação. só a parte de criação de anúncios e, de repente, um controle de estoque ali, porque a gente tinha mais de um canal de venda. Mas eu já, como eu te falei, eu já desde o começo, eu sou um cara que eu fico incomodado quando eu falo, a gente já está em 2024, tem carro voando, não faz sentido algumas coisas. Então eu falo, cara, não, isso aqui tem que funcionar de uma maneira mais inteligente. E aí, pesquisando na internet, encontrei vocês. Vamos lá, o que aconteceu na minha operação em pouco tempo? Porque a implementação foi rápida, depois que a gente faz os deparas ali, os doloridos deparas, mas o negócio acontece. E aí a gente vem por um nível onde a gente começa a errar 0,5%. Então, o 0,5% é humano, né? Que graças a Deus a gente tem pessoas, mas eu falo que você vai errar se tiver gente. Então, a gente começou a criar o processo do Pick List e fazer a conferência. A gente fazia a conferência, às vezes, pelo RP, mas não era muito inteligente, não era rápido. Então, a gente não queria. E, o mais importante, a etiqueta saía com a nota fiscal. Então, Casadinho. quando eu fiz essa conta, a gente teria uma pessoa a mais só para fazer esse processo. Então, rapidamente o mais se pagou. E é legal, você falou disso, você vendia na época que hoje é Americanas, mas era B2W. Era Você B2W. lembra que só a gente fazia isso porque era todo um processo aí, a gente desenhou a etiqueta e tal. Era perfeito, porque a gente, primeiro, quando a gente fala 4 anos atrás, a gente está falando de B2W, Magalu, Mercado Livre e, sei lá, Não, não lembro. basicamente era esses. Eram uns três e a Via Varejo ficava degladiando. A gente hoje tem todos os canais, né? E são outros canais, né? Não que não exista a venda na Americanas, mas, por exemplo, nós optamos por não vender na Americanas, né? Foi uma escolha estratégica nossa. Então, alguns marketplaces a gente começou a dar foco, até pela parceria. Assim como você tem uma parceria com o fornecedor, você tem uma parceria com o canal de vendas, você consegue escalar mais. Às vezes você faz muito esforço para conseguir um volume ali, que de repente 1% de aumento num canal que você já trabalha representa esse ganho. Eu vou te dar um número aqui que é real, está baseado no que a gente movimenta. 5 marketplaces representam 96% das vendas. 5 marketplaces, ou seja, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu e agora a Shein. Quando eu coloco a Americanas, que está recuperando ainda bem, assim, vai chegar a 98%. Você vê que coisa, né? E a gente tem muitos no Brasil. Né? A gente tem uma operação nos Estados Unidos e lá a gente trabalha com a Amazon. E a Amazon é o Walmart. Amazon acabou, né? E é a Amazon Walmart. Então, o que é até engraçado, né? Eu vou na casa do meu sócio, aí tem uma plaquinha lá para não tocar campainha, porque é tanta caixa chegando durante o dia que eles compram muito, que é assim, produto de limpeza, produto qualquer coisa. E que ele falou, cara, não me toca a campainha, porque eu não tenho vida. Deixa aí na porta. Deixa na porta. Claro que eles têm uma segurança que a gente não tem, mas impressionante. Mas o costume deles, o hábito de compra é completamente diferente. Já não vai longe. Eu moro num condomínio em São Bernardo, num condomínio de casas. E a gente, quando a gente reformou, eu participava do conselho, reformamos uma portaria. Cara, e assim, era um negócio menor, e é um condomínio, não é um condomínio não tão grande, mas a gente reformou e fez uma área grande. Uma área de recebimento. E uma área, na época a gente não estava preocupado com isso, mas a gente já construiu uma área grande de controle ali, tem umas 8 TVs e um monte de câmera, controle de entrada, de portão e tal, e a gente não pensava nisso. Hoje em dia, o pessoal liga agora para as casas, são um pouco mais de 100 casas, e ligam e falam, gente, vocês precisam retirar, porque não dá, cara, tem produto aqui. Daí, tem hora que eu entro, chego lá e falo, cara, mas quanto produto tem aqui? Tem condomínio que tem aplicativo, agora que avisa
O o morador. morador. A gente tem, a gente é o É tempo impressionante todo. isso. Mas às vezes o cara reforça, fala, cara, você precisa retirar aqui porque não tem onde pôr mais, né? Novos problemas, novas soluções, né? E assim, o que a gente vê é isso. Então, você coloca, então, a tecnologia, e é uma coisa para mim é muito importante, né? Que você já falou, quanto a gente, quanto mais, eu queria forçar isso, né? Quanto a gente Sim. ajudou na sua operação, e considerando que hoje, por que você fez a opção pelo Magis, que é uma ferramenta, assim, a gente tem um preço justo, Sim, mas não sim. é a ferramenta mais barata. E do outro lado, às vezes tem um RP lá que é super baratinho. Assim, por que você falou, cara, e ainda você continua usando esse RP, por que você fez essa escolha? Por que você falou, cara, vou ficar com essa ferramenta mais barata aqui, economizar e não vou para uma ferramenta mais completa que vai me entregar isso? Como que você pode dizer Na isso? verdade, assim, o que eu faço a conta, né? Primeiro, pensando na empresa, em custos, obviamente, toda vez que você traz um sistema, ele vai gerar um custo, só que você tem que fazer a conta do Entre benefício. preço e valor. Exatamente. Então, quando a gente já vem, você falou tudo, é o valor que tem, né? Às vezes o cara fala, é muito dinheiro, mas eu falo, peraí, quanto isso vale no final do mês? Até comparar dinheiro comparado aqui, né? É. Se esse dinheiro, se você está gastando 1.000 ou 10.000 e está vendendo 1 milhão, sai de 1 milhão para 10 milhões. O ponto é, a gente cresceu muito, né? Então, quando a gente teve outras oportunidades de trabalhar com outros hubs, porque quando a gente fala de hub, parece que você está travando só a integração. E eu não vejo mais hoje como um único integrador. Eu vejo ele como uma parte logística importante dentro da minha A empresa. sua ferramenta. Minha ferramenta de logística. Que você comentou, vai mudar, talvez mude para um RP gigante, e a sua preocupação é se a gente vai falar Exatamente. Então, assim, mesmo a gente colocando esse mega RP, que é por uma parte fiscal, para ter mais controle olhando e compliance, pensando, né? compliance, pensando mais como empresa, como negócio, mas o mais ele está junto com a gente. Mesmo eu sabendo que eu tenho acesso à WMS, hoje, pela operação que eu construí, pelo modelo que a gente fez, até pelos funcionários, os funcionários gostam de trabalhar com mais. Ele é intuitivo, a gente tem ali o painel, eu, por exemplo, consigo acessar do celular e ver tudo que está acontecendo pelo celular. Então, vai melhorar, viu? Sempre dá para melhorar. Desenvolver um aplicativo. Mas eu acho que já é muito bom. Então, assim, eu consigo dali acompanhar tudo que está acontecendo. Me dá tempo. Então, o fato de me gerar tempo é o fator mais determinante, assim, é o mais importante. Você fez a jornada, você começou com uma ferramenta, testou uma ferramenta. Porque eu sempre falo para o Célio o seguinte, cara, o Magis, a gente trabalha muito com muita paixão. Só que não necessariamente. Pode ser que para alguns não seja a ferramenta, Sim. ou não seja o momento, que é diferente. Falar, cara, por exemplo, você falar, virar e isso eu respondo sem problema nenhum. Eu estou começando agora, eu devo implantar o Magis? Depende. Se você for uma grande empresa que está começando e tem caixa, você tem que começar. Vai escalar. Agora, às vezes, você é pequeno, você fala, eu faço 3 pedidos por semana. Cara, vai lá, entra na Universidade do Magis, que é gratuita, sim, acessa lá e vai estudando. Porque na hora que você chegar a 10, 15, você vai saber o momento de ter o Magis. Acho que esse é o ponto, né? Eu tenho um exercício que eu faço dentro de casa. Eu acho que isso que você está falando é real. Eu vejo que é muito necessário, principalmente quando você abre mais canais. Quando você tem um canal só, você ainda vai indo. Claro que se for muito grande, aí você não vai conseguir. Mas assim, eu tenho uma tendência a fazer... Eu faço um exercício dentro de casa onde eu sempre ponho a minha operação vezes 10, né? Então, esse exercício vale para todo mundo aí que está acompanhando, não custa nada. Então, é um exercício mental que eu faço. Se eu vender 10 vezes mais, onde eu tenho problema primeiro? Então, sempre que eu faço essa conta, eu evidencio alguns problemas. Por exemplo, o meu time de marketing consegue gerenciar 10 vezes mais anúncios? Não. Então, tenho esse problema. Eu consigo fazer 10 vezes mais pedidos? Bom, logisticamente não. Agora, o Magis aguenta. Então, nessa hora, eu vejo que eu estou com a ferramenta correta para eu fazer 10 vezes mais. E às vezes você fala, não, mas essa ferramenta 10 vezes ela não aguenta, mas 3 vezes ela ainda vai bem. Então, essa conta é o que me traz o que é prioridade. Então, poxa, se eu não vou conseguir fazer 10 vezes mais pedidos porque falta funcionário, então, se eu aumentar o time de marketing, eu vou ter que aumentar a parte logística. Agora, os sistemas, eles estão bem. Então, eu já construí a base, né? Eu acho que a gente, quando começa, a gente sonha com galpão, a gente sonha com etiqueta, um monte de etiqueta.
A gente até depois aprende que é melhor sair a etiqueta do jeito certo, né? Com É, a venda correta. Porque o exatamente. pessoal às vezes quer se enrolar de tanta etiqueta. E hoje a gente vê isso, é muita venda. Aí você pega uma Black Friday que você fez vendas por segundo, né? Você fala, cara, não é possível. Eu realizei meu sonho, né? Porque o sucesso é um momento que você está vivendo. Exatamente. O meu sucesso às vezes não é o seu e por aí vai. Mas hoje a ferramenta, quando eu faço esse exercício de escalabilidade, porque eu, para trazer a empresa de 0 para 60 mil pedidos, por exemplo, no mês, a gente, em 4 anos, eu tive que colocar uma velocidade muito grande. Então, foi muito trabalho. Então, um trabalho, mais de 12 horas de trabalho por dia, é respirar o e-commerce, é construir equipe, é tudo isso. Então, quando a gente faz esse exercício e vê que hoje eu tenho uma ferramenta que eu posso continuar crescendo, eu estou com a ferramenta correta do meu lado. Não, é legal, porque assim, a gente sempre pensa, você falou em 10 vezes, a gente, né, eu tenho um amigo, a gente entrevistou, daqui a pouco está no ar, e aí tem cliente que faz realmente, faz 17 mil pedidos por dia. Imagina. Né? Então, e aguenta, aí até ele fala, cara, e a mesma ferramenta que você usa, e a mesma ferramenta do seller que faz 10 vendas por dia. Né? Então, a gente até brinca, fala, cara, a gente nunca vai fazer uma solução olhando para você, falar assim, não, beleza, ó, Thiago, eu vou desenvolver isso não, eu vou desenvolver isso para todo mundo. Sim. Então, se eu tiver uma melhoria que você vai me trazer, essa melhoria vai refletir no cara serve que para todos, né? 20 mil vendas por dia, como o cara que faz 2 vendas por dia, porque esse é o princípio básico. Jamais eu vou falar, não, tá bom, o cara que vende 20 mil, eu vou fazer um negócio aqui que você não vai ter acesso. Porque eu acho que a gente tem que compartilhar isso. E a gente sempre pensa o seguinte, às vezes tecnologia, ela é barato perto do que ela oferece. Então, você fala, eu tenho cliente que paga R$300 por mês, R$400 por mês, vai ter cliente que paga 2 mil, vai ter cliente que paga 10 mil, vai ter cliente que paga 30 mil. Só que, cara, é uma fração tão pequena, que você falou, é um colaborador que já paga, né? Eu já cheguei a ponto de falar com um amigo meu, falar assim, ele falou, quanto eu falo que dependendo como for, vai ser de graça. Eu falei, de graça, eu falei, porque você vai economizar tanto com mão de obra, exatamente, né? Que você vai pagar lá 2 mil, ou 1.000, ou 500, ou 600, só que você vai ter tanta alegria, né? Que você, ou seja, paga com satisfação. Pode ser de graça. E tem outras vezes, aí também, né, até eu comentando, o cara fala, pô, não adianta, você quer chegar a 1 milhão por mês, tendo uma ferramenta gastando R$35 por mês. Sim. Cara, a conta não, sabe, não, que dá, Sim. pode dar. Só que assim, você não vai ter não vai cobrir a sua necessidade. Sim. Aquilo que eu falei, pô, no tamanho que você está, quando você fala 60 mil vendas, 2 mil vendas por dia, essas coisas todas, cara, você já não tem margem para erro. Não. Você não pode atrasar. O erro custa caro. Você não pode atrasar. Assim, hoje, se a sua operação, que você começa a trabalhar aqui, ó, 7, 8 horas? 6 da manhã. 6 da manhã, beleza. Se você chegar lá às 6 horas da manhã, se 9 horas da manhã você não conseguiu imprimir suas notas de etiqueta, você vai conseguir dar conta no dia? Não, não vai. Pronto. Hoje a nossa operação, ela começa a rodar às 6 da manhã e vai até às 10 da noite. E justamente porque a gente tem períodos do dia que tem menos volume. As coletas normalmente durante o dia. Então é muito importante entender também o processo logístico porque, poxa, o cara vai tirar dali, vai levar para um CD, vai redistribuir, enfim, para entregar no outro dia para o cliente. Então a gente já sabe que as coletas vão vir ali no período até o comecinho da tarde. A gente tem que deixar no dia anterior tudo pronto. Então, eu já vejo, o problema logístico, né, você não para de vender. Então, você não para de fazer pacote. Não faz sentido. Por que eu durmo enquanto as pessoas estão comprando e eu vou dar conta no outro dia? E o Maggi está trabalhando para você, né? Emitindo nota fiscal. Eu tenho alguns casos, assim... Inclusive aquela atualização que a etiqueta está mais rápida. Aquela ali ajudou. Essa foi a última atualização que a gente implementou e que já deu muita ajuda para a gente. Caramba. Então, por exemplo, essa única atualização que muda o tempo da etiqueta ser impressa, que é uma atualização que custa muito barato, não vou falar valores, mas nem vale a pena pensar nisso, tem que colocar. Só essa daí já tira uma pessoa da operação. Só essa atualização. E quando a gente fala de uma operação desse tamanho, que eu falo que 1% de erro, ele custa muito caro. E sim, qualquer 1% de acerto é muito bom, é muito dinheiro no bolso. Então, quando a gente está falando de sistemas aqui, de tecnologia, tudo depende do que você quer. Eu falo, eu quero ter uma operação, quero ser reconhecido no e-commerce, quero que a nossa operação seja um exemplo para muita gente e seja inspiradora. Por isso que eu busco boas tecnologias.
Às vezes o cara vai fazer 10 vendas de R$ 1.000 e para ele tá tudo bem, é outro nível de vendedor. E não é que é o nível errado, é só outro nível. Agora, você quer ser profissional, você precisa de sistemas bons junto com você, senão a tua operação não vai aguentar. Não, eu sempre coloco exatamente esse ponto. Falo, gente, a ideia nossa não é inviabilizar a operação, pelo contrário, é viabilizar. Sim. A gente, pelos números que a gente olha, assim, você cresceu muito com. Desde a implementação. Né, eu atribuo, sem dúvida nenhuma, a sua competência, isso é incontestável, mas a gente, como uma empresa de tecnologia, eu não tenho dúvida que a gente tem participação no crescimento. Né, quando a gente olha os números, o nosso BI, e a gente está olhando lá, o meu time de CS está olhando, a gente sempre vê, fala, cara, cresceu muito, né? Você fala assim, e cresceu de forma consistente. É evidente, né, que você tem uma queda ali sazonal de vendas, né? Então, mas só que assim, seus números, eles quando eu falo sempre o seguinte, quando você pega um gráfico de ação, que você comprime esse gráfico, ele mostra a tendência. Sim. Aí quanto mais você abre, aí você vê as variações. Sim. Você abre no dia, olhar o dia, você vai ver que tem. Só que o negócio é quando você comprime ao longo do tempo, você fala, cara, eu saí do ponto A e já tô. E aí é o que acontece. Pode ter as variações diárias ou mensais, mas na hora que comprime, o Thiago começou com a gente em 2021, 2022, não é o mesmo de hoje. Cresceu muito, né, cara? Então, assim, você olha e fala, pô, é uma tendência. E eu falo, pô, parabéns pela operação. Obrigado. Né? E a gente sente como uma missão cumprida quando a gente fala de tecnologia. Isso é muito legal para a gente. Não, mas eu acho que não como é que fala? Rasgação de seda, né? Aquela puxação de saco. Na verdade, o Mais ajudou muita gente. Então, o que a gente construiu de quando coloca o Mais para cá, a gente tem 100% de certeza que esse sistema tem que estar com a gente. Eu ainda tenho muitos planos de crescimento. A empresa cresceu ano passado 83%. A gente é um parceiro muito forte de Shopee. Cara, e a Shopee é e o PIB cresceu quase. Você tem que pensar nisso, né, cara? Então, a gente já, quando você olha a Shopee, por exemplo, que é um canal que tira muito pedido, e a gente, poxa, é um super parceiro nosso, inclusive, a gente vê o crescimento. Então, você pega do mês passado para cá, por exemplo, a Shopee cresce 30%. Aí você fala, cara, 30% num mês, aí como é que você ajusta a logística? Então, como é que você contrata mais gente, 30% a mais de funcionários num mês para o outro? E você sabe que vai ter uma queda ou que vai depois normalizar. Então, você tem que ir com cautela. Por isso que eu falo, se você não tem um sistema junto contigo, quando dá essas oscilações para cima ou para baixo, você pode não aguentar na operação. O sistema estando ok, pelo menos você se organiza e você consegue resolver. Porque quando precisa, eu vou lá fazer pacote, não tem problema. Cara, o Rafael, que é nosso cliente da Ismafé, que é gigante, ele fala, cara, quando isso acontece, vai todo mundo fazer pacote, porque a prioridade é entregar isso para o cliente. Cara, Thiago, a gente, né, esse papo tá correndo assim, se deixar aqui, a gente fala 3 horas, mas a gente tem um tempo aqui. Claro. Então, assim, primeiro eu queria deixar um recado um pouco, né, falar do nosso patrocinador, que é o Mais, que viabiliza aí o Papo de Seller, e dizer que a gente tem muito recurso. Então, se você não conhece ainda, ou não sabe o que é um integrador, e o integrador e um serviço para automatizar o seu processo, estou tendo dificuldade em vender. Eu acho que, primeiro, você pode falar com o nosso time de vendas. Eu acho que tem que falar com o time de vendas. Segundo, se você está começando agora, a gente tem uma universidade que ela foi feita para o seller e para os nossos clientes. Então, muitas vezes a gente mostra lá como funciona o Magis para o seu funcionário, o seu colaborador, antes de começar, já ir lá e falar, pô, beleza, é assim que funciona. Sim. Então, eu até recomendo todo mundo falar, antes do colaborador começar, peça o certificado, deixa um dia lá ele estudando, que ele vai conhecer o Magis de ponta a ponta. Então, a ideia nossa é essa. Então, o Magis, né, como ferramenta, ele tem muito recurso. Eu acho que vale a pena a pessoa, quem está vendendo hoje não conhece, tem muita gente que não conhece, falar com a gente, que a gente vai ter uma demonstração, tem conteúdo, tem um monte de coisa. E quando a gente ouve do seller falando da gente, a gente fica muito feliz, porque, cara, é uma assim, você não está falando isso por agradar, porque se a gente não entregasse uma solução boa, você não estaria aqui para falar, né, cara? Você tem uma reputação, você não tem nada, você não está ganhando para falar aqui. Sim. Então, se quem vem aqui, vem porque gosta da gente. Não, fiz questão.
Pô, a gente fica muito honrado. E principal, eu sou o CEO do Mais, mas eu sou uma pessoa acessível para todo Sim. mundo. Então não é aquela coisa, não, beleza, eu estou aqui, até porque a gente vai aprender nesse contato. Se eu não tiver esse contato, não ouvir você, não ouvir o outro seller, cara, eu vou achar que está tudo bem, que eu estou muito bom, que eu sou o cara, o fodão do mercado, e não é verdade. A gente está olhando aqui dia a dia o que você faz. E assim, a gente agradece, eu agradeço muito, muito, muito. Eu acho que essa ideia é inspirar as pessoas e mostrar que não é fácil, mas tem um caminho. A gente, assim, vai ter muita história, certamente vai ter outras oportunidades. Agradeço você, agradeço, né, o seu tempo e queria que você falasse e desse o recado final para a nossa Não, audiência. rapidinho, agradecer mais uma vez aí todo mundo que acompanha, vocês, o time do Magis é excepcional, né? A gente tem uma gratidão imensa pelo time que acompanha a gente tem até um key account hoje que acompanha os volumes. Eu falo que hoje, se um funcionário vem no currículo que sabe do Magis, ele já tem ponto positivo. Isso é legal. Então, porque tem pouco hoje no mercado, se o cara fala, eu sei mexer no Magis, já falou, você está já dentro do time. E é interessante até que eu esqueci de falar que quando a gente hoje tem mais de 10, 12 lojas oficiais conectadas com a gente, quando a gente fala para o marketplace que a gente tem o Magis como integrador, eles ficam mais tranquilos. Caramba. Então, isso mostra que a gente também, eles estão olhando de outra forma, porque quem tem Magis está trabalhando melhor e está crescendo. Então, o marketplace fica feliz com isso. Então, isso para a gente também é mais confortável, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez o espaço, falar um pouquinho da minha história da Shop Modelo, que é essa marca aí que a gente criou. Quem quiser me acompanhar aí, me procurar nas redes sociais, é o Apolinário Ti. Então, pode seguir, pode ir lá ver a Shop Modelo. O que eu puder ajudar todo mundo aí, contem comigo. E eu agradeço mais uma vez todo mundo. Cara, muito obrigado, Thiago, muito obrigado. Você que, né, nos ouviu e acompanha a gente tem, a cada 15 dias tem um episódio novo e o que a gente busca é trazer pessoas reais que realmente estão construindo, fazendo diferença no e-commerce. Então, daqui a pouco tem outro episódio, vai ter mais gente, mas grava, se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, porque às vezes pode impactar muito uma pessoa que está passando por um momento agora de indecisão de como fazer as coisas acontecerem. Então, assim, compartilhe e eu agradeço demais a audiência. E até a próxima.